Graça e paz daquele que era, que é e que há de vir. Ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Estamos iniciando o ano de 2022 com palavra de esperança, chegando até você, até sua casa, até a realidade que te cerca. E a palavra bíblica nos vem de Colossenses 3,15, onde diz assim: que a paz de Cristo dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de que pudessem formar um só corpo e fossem a Ele agradecidos. Com o grande desejo de acolher esse Jesus nascido em Belém, que traz sua paz, não como o mundo dá. Iniciamos este ano. Deus está aqui, entre nós. Ele estende sua mão, cuida de nós e nós confiamos e louvamos a Ele. Obrigada por acolher a palavra de Deus na tua vida. Ela traz sentido para a tua existência. Nos encontramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Amado Deus, entregamos este encontro nas tuas mãos. Cada pessoa que compartilha conosco o palavra de esperança, cada pessoa que acolhe a tua palavra na vida e materializa ela em ações de graças. Senhor, que o Cristo, nascido em Belém, seja realidade na existência de cada um e cada uma de nós. Que a simplicidade da manjedoura nos lembre da simplicidade que é importante na nossa vida. Que os perigos que Maria e José e o próprio Cristo enfrentaram também sejam um alerta, pois a nossa vida está carregada de perigos, mas ali tu também estás. Derrama teu Espírito Santo sobre esta celebração, que ele inspire o nosso ouvir, o nosso falar e o viver da tua palavra. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, acompanhados pelo grupo de louvor aqui da comunidade. Vamos ouvir a palavra de Deus para este segundo domingo após o Natal. Mateus, capítulo 2, os versículos 13 a 23. E o Evangelho nos conta assim. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-te, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar. Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a mãe e fugiu para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito. Eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas vizinhanças todos os meninos menores de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta disse, Jeremias disse: ouviu-se um som em Ramá. O som era de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos,
ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu no sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança, a sua mãe, e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matá-lo já morreram. Então José se levantou, pegou a criança, a mãe, e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho de Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas haviam dito: o Messias será chamado de o Nazareno. Até aqui, a palavra do Senhor. Querida comunidade, nós findamos os festejos de Natal e talvez a geladeira de muitos de nós ainda está cheia de alimentos. E esses dias uma senhora me falou: ai, pastora, acabou o Natal. E eu disse para ela: será que o Natal não é agora que começa? Realmente, depois dessas reflexões, desse acolhimento do menino Jesus, do Deus conosco, do Emanuel. Vamos imaginar, como diz Mateus, a vida de Maria e José. Uma mãe que acaba de dar à luz precisa ser cuidada. E ali, naquele contexto, nós temos o quê? Nós temos o coxo, nós temos os animais, alguns hóspedes estranhos, nós temos a palha. Então, não tinha um espaço de cuidado para aquela parturiente. Não tinha um espaço de calmaria. E o Evangelho de Mateus vem nos dizer que a situação ficou cada vez pior. Tinha burburinho, Herodes queria matar, queria destruir o Salvador. E isso era terrível para uma mãe, para um pai, e era terrível para todo um povo que esperava alguém que viesse mudar a realidade. Então hoje, queridos e queridas, nós não podemos deixar de falar do Jesus histórico e do Jesus teológico ao mesmo tempo. Cristo foi um título dado a Jesus que vem do hebraico, que significa o Messias, aquele que foi ungido. Então, no tempo de Jesus, não havia sobrenome para as pessoas. Elas eram identificadas conforme a família da qual elas vinham. Por exemplo, Jesus é o quê? Filho de José. Ele é o carpinteiro. E nesse tempo, Quirino era governador da Síria. Do ponto de vista econômico, no tempo do nascimento de Jesus, nós vamos ter então um governador que quer fazer uma contagem da população, não somente para saber se Jesus havia nascido, mas para poder aumentar os impostos, porque naquela época os impostos eram cobrados per capita. Então, ele quer ver quanto do povo aumentou para que também pudesse crescer o seu tesouro. César Augusto era imperador de Roma e tinha exércitos bastante treinados. E ele escolhia pessoas da comunidade local para fazer essa cobrança. Então, Judas era um cobrador que guardava o dinheiro, né, da caixa. Nós vamos ter Nicodemos, vários outros cobradores que vão fazer esse trabalho em nome da coroa romana. Herodes reinou por 33 anos na Judéia. Ele não era 100% judeu, mas ele deu liberdade política para os judeus até certo ponto. Então, os impostos eram muito rigorosos e altos, e ele tinha um sistema de espionagem muito organizado. Nós temos um problema aqui no Evangelho e também que nos persegue até hoje, que é sobre a data do nascimento de Jesus, né? Por exemplo, Herodes morre antes de Jesus nascer. Lá naquele tempo se contava os anos a partir da queda de Roma, que foi da fundação de Roma, que foi em 753. Então nós temos aí um erro de 6 anos, mais ou menos, do nascimento de Jesus. Jesus era pequeno, dá para se dizer então, se fosse cronologicamente correto, quando Herodes então faleceu. Herodes, antes de morrer, ele dividiu o reino entre os 3 filhos dele, então,
que era um deles é o Arquelau, que fala aqui no texto bíblico. E aí a família, nesse contexto de morte, de perseguição, de sucessão do trono, ela foge para o Egito, depois retorna achando que tem uma certa estabilidade, mas que nada. Arquelau é quem comanda a maior parte da Judeia, e Arquelau era um governador muito cruel, mais cruel do que o seu pai. Então Jesus, com a sua proposta de reinado, ele modifica o que a gente conhece sobre reino geográfico e reino de dominação. Jesus vai falar de um reino que vem do céu, um reino eterno, que modifica também os nossos princípios internos. Então o Evangelho anuncia, Mateus anuncia que aquele que fez morada entre nós permanece conosco. Belém, Egito, Nazaré, são cidades e país, né, o Egito, centro dessa peregrinação de Jesus. Então vamos refletir em primeiro lugar sobre Belém. Belém é um lugar onde a vida é afirmada. Jesus está ali, nasceu lá na estrebaria. Então Belém é o lugar que Deus escolhe para vir ao nosso encontro. Mas também Belém aponta uma realidade complicada da vida de Jesus. Não havia cuidados, não havia lugar, apenas o céu celebra esse nascimento, alguns anjos, pastores e reis. Belém é o lugar onde há esperança, mas ao mesmo tempo existe o medo. É o lugar onde a vida corre perigo, porque Herodes queria matar Jesus. Herodes também nos traz, aqui nesse contexto de Belém, uma imagem de um governador que não tem um olhar de cuidado para com o seu povo. Então, Belém deixa de ser esse espaço de festa, de aconchego, de alegria, para dar lugar a uma ameaça. Então, é preciso fugir de Belém para um outro país a fim de que a vida seja mantida. Belém mostra muito da nossa realidade, né? Vilas, bairros, cidades, onde a vida é ameaçada, onde às vezes a alegria não tem espaço e onde a vida ela corre riscos, ela é perigosa de se viver. Belém é também um espaço onde borbulhavam muitos comentários, e isso diz respeito também à nossa realidade hoje. Preservar a vida, apesar dos poderes instituídos, foi um grande desafio para Maria e José e ainda é para nós hoje. Mesmo nessa contradição de Belém e da nossa existência, Jesus nasce. E ele partilha do seu reino para com todas as pessoas que nele creem e que o acolhem. Agora eu quero convidar vocês para que possamos ir ao Egito. O Egito, na história do povo de Israel, sempre foi um espaço de proteção também. José vai para o Egito, Moisés nasce no Egito, é cuidado pela princesa, mas também o Egito é o espaço onde acontece a escravidão. O Egito é o celeiro, era no tempo de José, o celeiro do mundo. O Egito era o lugar onde as pessoas iam para saciar a fome. O Egito era o lugar onde peregrinaram vários dos antepassados de Jesus. E lá estavam Maria e José. Era uma boa terra para estar, porque pelo menos não estavam perto de Herodes. Era uma certa estabilidade, mas existia no coração de Maria e José o desejo de voltar para Jerusalém. Egito era o lugar que trazia também memórias de escravidão, de impiedade, mas também trazia uma história de um Deus que interveio com sua mão poderosa e tirou o povo de lá. Naquele tempo que Maria e José estão no Egito, os sucessores de Cleópatra
eles estão no poder e fizeram um acordo com os romanos para que pudessem juntos governar. Então, o Egito parece também com o nosso mundo de hoje, né? Cheio de contrastes, e muitas vezes nós, na procura de sustento, de proteção, a gente migra, né, de um lugar para o outro, na busca de segurança. E foi o que Maria e José fizeram para manter a vida de Jesus e deles mesmos, né? Eles buscaram segurança. Então, muitos lugares onde se procura sustento são verdadeiras arapucas na nossa existência, porque às vezes o que se ganha nem cobre as despesas para uma vida digna. E quando se ganha o suficiente, parece que as necessidades aumentam cada vez mais pela propaganda e nós, no fim das contas, gememos. Mas Deus está conosco, o Emanuel nos acompanha. Ou seja, foi no meio da escravidão, daquele momento difícil na vida do Egito, que o povo de Israel pôde sentir a mão de Deus. E assim foi com Jesus, com Maria e José. Ele tirou os três de lá, assim como ele tirou o seu povo da escravidão. E agora convido a irmos a Nazaré. Mateus diz que depois que Herodes morreu, Jesus, José e Maria voltaram para Nazaré. Nazaré, então, é o lugar onde a família se instala. Por isso, Jesus é chamado de o Nazareno. Mas Nazaré não é Jerusalém. Jerusalém fica ao sul, Nazaré ao norte. Jerusalém era o centro político, era o lugar onde estava o templo. Jerusalém era a metrópole. E Nazaré era uma cidade muito pequena, com pouca influência, com pouca importância. E nesse lugar comum é que Jesus se torna, então, um trabalhador comum na carpintaria do seu pai. E essa insignificância de Nazaré, aos olhos de muitas pessoas, é o lugar onde Deus escolhe se fazer presente. É Ele quem faz, Deus quem faz com que Jesus cresça em Nazaré, com que Jesus amadureça, com que Jesus seja abençoado. A sem importância vila de Nazaré foi um lugar maravilhoso. Nela estavam presentes todos os lugares comuns e sem importância daquele tempo. Assim como diz o salmista, da boca dos pequenos e das crianças, Deus suscitou força. Nazaré era a beirada, era a periferia do mundo. E foi o lugar que Deus escolheu para morar, para que ninguém se glorie, apenas Ele. Despedimos-nos de vocês com esse sentimento no coração, de acolher esse Jesus, nosso Salvador, peregrino, humilde, periférico. O Evangelho nos diz que nós podemos entrar neste ano com a mesma confiança com que José e Maria voltaram para Nazaré. Nós podemos viver as nossas contradições e ambiguidades com a mesma coragem que José e Maria o fizeram. Que essa palavra do Evangelho te inspire, cuide de ti, te abençoe e te guarde. Amém. Jesus Cristo,
Vamos interceder em oração? Oremos. Amado Deus, chegamos na Tua presença, no início deste ano, para orar por nossas famílias, para pedir que, na ambiguidade, nas contradições da vida familiar, Tu te faças presente, Tu sejas presença, assim como fostes na vida de Maria e de José, tirando-os com mão poderosa do poder de Herodes e conduzindo-os em segurança de volta a Nazaré. Neste início de ano, nós oramos pelas famílias que estão enlutadas, que passam por dificuldades, por doenças. Nós oramos pelas famílias periféricas, que passam fome, que ali também Tu possas, Senhor, nos levar com Tua mão poderosa, para que nós sejamos sal, luz no mundo, para que nós sejamos o Teu amor presente, concreto e transformador. Nós entregamos em Tuas mãos as famílias que se encontram em perigo, que correm riscos, que Tu possas levá-las em segurança para um novo espaço, um novo lugar. Em Tuas mãos entregamos a Tua igreja, a nossa ISLB aqui na cidade de Lajeado. Tanto temos a agradecer a nossos membros, a Ti, Senhor, por ter cuidado de nós, por ter permitido que a nossa comunidade aqui pudesse ser sal nessa terra sedenta de cuidado. Em Tuas mãos, nós entregamos a nossa vida, o silêncio do nosso coração, aquilo que podemos e também não podemos falar. Na oração que Jesus ensinou, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos receber a bênção de Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, quer no Egito, quer em Belém, quer em Jerusalém, quer em Nazaré. Sintamos-nos guardados e cuidados por Deus. Até nosso próximo Palavra de Esperança.